Boa. Sim, então, antes de começarmos formalmente, era interessante fazermos assim uma roda de apresentações, muito à la eventos de permacultura, é muito comum fazermos isto. Mas pronto, agora temos aqui o formato digital. Então o convite é, como nós conseguimos ver o nome dos outros, a ideia é, eu vou chamar uma pessoa e essa pessoa vai dizer a última ferramenta que usou que não seja o computador. Portanto, a última ferramenta que usaram para alguma coisa hoje de manhã ou durante o almoço. Portanto, é assim uma forma engraçada de olharmos um bocadinho para a vida de cada um. Então vou começar por pedir então à Cândida para dizer então qual é a ferramenta que usaste, Cândida? Olá, então a última ferramenta, a primeira que me vem à cabeça é a liquidificadora da minha mãe. Estou agora em casa dela e fiz um batido de abacate com banana e amoras que tínhamos congelado da colheita anterior e foi esse o pequeno almoço. Então, assim começou o dia, com aquela liquidificadora fantástica. E agora vou passar à Elodie. Olá, boa tarde a todos. Olha, por acaso eu usei o meu liquidificador, que eu estou a usar as escovas de manhã para fazer suco verde. E esse foi o meu pequeno almoço. E eu vou passar a bola a Leia. Não sei se falei certo o nome. Lia. Lia. Todos. Estou sentada na minha secretária e a última ferramenta que usei foi um X-Ato. Estou aqui a tratar de uns papéis e a fazer uns pequeninos cadernos para oferecer no Natal e a arrumar uns textos e uns papéis bem X-Ato. E vou passar à Helena. Olá, boa tarde. Em termos de ferramentas assim mais primárias, utilizei a faca para cortar o pão e depois um bocadinho mais tarde para fazer iogurte utilizei a Bimby. E vou passar, deixem cá ver, a Leonor Moura. Boa tarde. Creio que a última ferramenta que utilizei foi a máquina do café, para fazer um café agora depois do almoço. Eu sou grande apreciadora de café, agora até teve que ser descafeinado, porque senão não durmo. Passo a palavra à Ana Isabel Espírito Santo. Parece que a Ana Isabel ainda está no almoço tardio e diz que estão a usar os talheres. Então podemos passar a outra pessoa. Sim, Maria Francisco. Andreia. Ou Maria Francisco, fantástico. A Andrea está aqui, mas ainda está a almoçar, portanto a última ferramenta foi um garfo, que acabei de pousar, e a primeira foi uma cafeteira italiana. E não sei quem é que falta, porque não estou em cima do computador, peço desculpa, peço a alguém que gira e que passa ao próximo. Pode ser eu, não me importa. Eu não sei se sou a última ou não também. Não, acho que há mais gente então. Bem, eu estou aqui com a minha mãe e a última coisa que usámos foi uma colher de pau para fazer um risoto de cogumelos e ervilhas. Yeah. E somos as duas Marias, portanto facilita. E passo a palavra ao Daniel Melo. Talvez. Olá, boa tarde a todos. Bom, a última ferramenta que usei foi o banco da boleia do carro da mãe da Cândida. Fomos buscar azeite ao lagar.
Parece-me que falta o Guilherme. Boa. Eu, por acaso, a última coisa que peguei, não sei se a Bansuri conta com uma ferramenta, mas pode ser visto como uma ferramenta, acho que uma ferramenta de meditação, se calhar. Foi a última coisa que eu peguei que não foi o computador. Boa. Então, apresentações feitas. Só quero dar um pequeno enquadramento para os Domingos de Permacultura. Portanto, isto foi uma ideia que foi criada aqui por um grupo de permacultores algarvios. Portanto, sou eu, a Elodie e a Cândida. E começou com encontros uma vez por mês, mas encontros físicos, né? Eu acho que começamos isto, não lembro se foi de novembro do ano passado ou dezembro. E tivemos, pronto, a estrutura do dia era manhã teórica e tarde prática. Era sempre isso o que nós fazíamos. On peut y aller dans la... E uma coisa prática também que eu peço, mas acho que a Cândida como anfitriã também tem esse poder de desativar os microfones. Boa. Mas é também uma boa prática aqui do Zoom, é quando não estamos a falar, é desligar sempre o microfone. Pronto, isto é a nova plataforma. Tenho bastante saudades dos nossos encontros físicos. Mas devido às situações atuais, estamos a fazer este molde digital, usando aqui o Zoom, e estamos a experimentar ideias diferentes. Já tivemos um formato assim mais com convidados, em que a conversa girava à volta de vários convidados que traziam apresentações ligadas a diversos temas. Agora estamos a experimentar nós próprios, trazer os temas e sermos mesmo nós mesmos a apresentar o conteúdo, mas vai variando. E estamos sempre abertos a sugestões. Queremos estar disponíveis para alterar o nosso molde. Pronto, e acho que está mais ou menos feita aqui a apresentação desta ideia que é os Domingos de Permacultura. Então vou passar aqui à nossa amiga Cândida, para ela falar um bocadinho também sobre os cogumelos. Obrigada, Guilherme. Entretanto, chegou o Vincent, que é também um vizinho aqui da região do Algarve, acho eu, que é o Vincent que eu penso que é. Bem-vindo. E há aqui uma pergunta, aproveito para responder. Qual é a zona do Algarve em que costumavam fazer estes domingos? Estamos na zona entre Alte e Algoz. Há 2 lugares onde já fizemos os domingos presenciais, e veremos se voltam a ser presenciais em breve. Pronto, eu vou partilhar aqui o ecrã, esperando que vocês consigam ver. Vou fazer uma breve introdução aos fungos, depois vamos fazer uma dinâmica e depois vamos passar a 2 apresentações dos meus colegas, permavizinhos, e no final teremos uma discussão, um debate assim guiado, em que vamos todos poder participar. Em qualquer momento que tenham uma curiosidade e que não queiram interromper o fluir da apresentação, podem escrever no chat as perguntas, os comentários. É mesmo o nosso fio de comunicação em paralelo e estaremos atentos, ok? Então vou aqui... Vou começar pelo início. Pronto. Esta fotografia talvez tenham visto no nosso anúncio destes Domingos de Permacultura. Foi tirada pelo Guilherme nestes últimos meses e mostra aquilo que nós conhecemos mais classicamente dos fungos, não é? O cogumelo
ficamos sempre na dúvida, será que é comestível? É tão bonito e apetece tanto e há tanto por aí. Então pronto, vou-vos apresentar um pouco da biologia, não é? A parte de base, para poderem depois entender um pouquinho melhor as apresentações a seguir. Então, o reino dos fungos é um dos grandes reinos, entre os vários no qual também nos inserimos, não é? No reino dos animais, e antigamente os fungos estavam, durante muitas décadas, muitos séculos, aliás, estavam juntos com as plantas. E, entretanto, descobriram-se muitas coisas que fizeram com que, afinal, somos mais parecidos nós, os animais, com os fungos, do que os fungos com as plantas. Não vou entrar em detalhes dos pormenores, assim, do porquê disso, mas tem a ver com características genéticas e da forma de funcionar na natureza que levou a esta junção. Então somos mais fungo que outra coisa. Podem ver aqui, né, a proximidade dos reinos. Somos muito mais afastados das bactérias do que dos fungos e das plantas. Ok. E é de maneira muito geral, porque isto é um mundo muito mais complexo que isto que está aqui demonstrado, mas de maneira muito geral classificam-se dentro dos fungos vários grupos, vários subgrupos, e eu não sei se conseguirão ver, não. Eu tenho aqui uma laranja muito podre, cheia de bolor, depois mostro-vos, e está inserido aqui num destes grupos, que basicamente o bolor da laranja é um fungo, é uma vida que está ali a expandir-se em grande extensão. Então isto é só para ter uma ideia que há uma grande diversidade e depende da forma do próprio fungo se reproduzir e se interactuar com o meio ambiente, da maneira como é que se expressa. Então leva a estas diferentes classificações. Aqui, por exemplo, estão neste Ascomycota estão as levaduras, e neste aqui é o clássico cogumelo de Paris, né? O cogumelo branco, e todos os outros, o shiitake, que conhecemos para comida. E assim, agarrando naquele mesmo exemplo, né, dos cogumelos que conhecemos mais, aqui temos o ciclo de vida. Vamos começar por aqui, que temos o nosso cogumelo muito clássico, que se fizermos um zoom lá dentro, nestas lamelas, aquela parte de baixo daquele capucho, estão inseridos os esporos. É como se fossem sementes, aqueles esporos que quando os cogumelos estão muito maduros, até solta assim um pouco, são como as sementes. E são estes esporos que vão germinar, e têm aqui umas diferenças entre os esporos. Uns podemos chamar positivo e outro negativo, e quando germinam, aqui estamos numa reprodução assexuada, não é? São pedaços de cogumelo que saem ao ambiente, mas também podem se juntar quando há compatibilidade, e aí volta a enraizar com as hifas, que são aquelas ramificações do cogumelo para a terra, e volta a formar-se um novo cogumelo, e completa-se o ciclo. Isto é de maneira muito, muito simplificada. Há mais maneiras. Queria mencionar uma que nós conhecemos de perto, não é? Que é a levedura, que nos ajuda a fazer crescer o pão, que nos ajuda a fazer fermentar a cerveja. Então aqui a levedura, ela divide-se ou por uma mitose, que é uma divisão, uma célula dá a outra, depois aquela dá a outra, é um processo muito simples, ou por uma fusão. E aqui nesta imagem de microscópio vê-se em alguns casos que têm duas células de tamanho igual, e possivelmente é uma fusão delas, e estão a fazer uma reprodução sexuada, que é muito mais simples, não é? Do que em muitos outros organismos animais.
E assim para ir terminando, queria mencionar isto que vai fazer ponto com as apresentações que vêm a seguir, que é como é que, um pouco da funcionalidade de cada uma das estruturas e como é que os cogumelos ou os fungos em geral alimentam-se. Então nós temos aqui nesta parte de baixo aquilo que nós não vemos, a não ser que damos a volta a um tronco que está em decomposição e vemos assim umas raízes brancas, parecem raízes. Isso de facto são as hifas, são os filamentos que fazem a nutrição do próprio cogumelo, do próprio organismo. Então temos aqui um esquema onde podemos ver que estas hifas, como os cogumelos não têm a capacidade de, como nós, né, de mastigar coisas muito grandes e fazer a digestão depois, o que eles fazem é um mastigar, digamos, exterior. Então libertam umas enzimas, né? Nós temos enzimas no estômago. Os cogumelos, através das hifas, libertam enzimas para o meio ambiente, para cima do que estão a digerir, e estas enzimas fazem uma digestão e assim conseguem absorver já moléculas mais pequenas, não é? Como a glicose e os aminoácidos. E aí já distribui novamente para o organismo, como vamos ver daqui a pouco, distribuem também para outros seres vivos. Não é? E no fundo é isso que nós estamos a comer quando colhemos um cogumelo ou quando compramos um cogumelo, estamos a comer estas partes já mais digeridas, pré-decompostas. E pronto, sem mais por agora, aqui temos um apanhado dos diferentes subgrupos de fungos. Este aqui em baixo eu conheço muito de perto, porque é um cogumelo, um fungo que começou a surgir aqui no Paraíso Tipo-Tipo, há uns 2 anos para cá, e é um indicador de um lugar úmido e um lugar com muita matéria orgânica, que é surpreendente porque estamos no Algarve e de facto temos aqui um bom sistema de rega, mas tem um acumular de matéria orgânica, então este fungo é um bocado mal cheiroso, é assim um pouco desagradável às vezes, mas vem indicar que o sistema está maduro, está pronto para receber outras coisas. E pronto, isto é uma introdução muito por em cima. E o que vou fazer agora é pedir a cada um de vocês que agarrem num papelinho, um lápis ou uma caneta, qualquer coisa que esteja aí por perto, e vamos fazer aqui uma dinâmica. Dou-vos uns minutinhos, estejam à vontade. Já estão a regressar, muito bem. Os que não têm vídeo, não sei se já estão aí, mas estou na esperança que sim. Pronto. Eu vou colocar uma tarefa que é, sem sentir que isto vai ser avaliado no fim, porque não vai, é só um convite a nos conhecermos, não é? A nós próprios um bocadinho melhor. E já vão entender no final com algumas reflexões que vamos fazer. Que é colocarem no centro da folha, ou do caderno que escolheram, a imagem do cogumelo que vos vem. Então pode ser o clássico, pode ser umas hifas, aquela coisa que, ou inspirado naquilo que viram nestes primeiros minutos, coloquem ali e façam da maneira mais ou menos criativa que vos apetecer. Têm uns 2, 3 minutinhos e depois mais à frente vamos voltar a esta imagem, ok?
podem começar, vou dar aí uns minutinhos. Ok, vamos terminando. E pronto, deixamos o papelinho de lado por agora. E vou convidar então a Elo, que chegou a hora de apresentação da tua parte. Obrigada, Cândida. Só tenho que ver agora como partilhar o meu ecrã. Para mostrar a apresentação. Por isso, para quem ainda não terminou o desenho, aproveite. E já vou. Consegue ver o ecrã? Sim, eu vejo. Obrigada, só para confirmar, obrigada. Então agora, depois da apresentação da Cândida, queria entrar um bocadinho mais em detalhe nas funções dos fungos, né? Já vimos o que é que eles são, agora vamos ver o que é que eles fazem. E eu queria chamar a atenção sobre a importância dele
a nível do meio ambiente, então a nível ecológico, e também ao nível económico, que vamos perceber aonde que eles estão e como vamos usando eles. Então vamos começar pela parte da importância ecológica. Os fungos, se a gente observar, né, que é um dos princípios da permacultura, se a gente observar na nossa volta, agora com as chuvas e com o tempo mais úmido, temos percebido, então, temos visto muito mais fungos, cogumelos, os frutos no nosso meio ambiente. E, na verdade, eles estão em todos os lados, só que não sempre a gente consegue os ver. Agora, com a parte da chuva, conseguimos vê-los mais, que estão a produzir os frutos, é a parte que a gente come. E eles, na verdade, desempenham muitas funções importantes no meio ambiente, e a mais conhecida e a mais importante é a decomposição da matéria orgânica. E estamos aqui a ver também então a laranja podre, que a Cândida também mencionou, que é o que acontece quando a gente deixa comida na nossa cozinha. Naturalmente, sempre vai haver decomposição a acontecer, se passar do ponto e a gente deixar lá a comida. E também a outra foto, que é o tronco de madeira, que também vai acabar por ser invadida por cogumelos, vários tipos. Aqui conseguem ver um tipo em cima, que é de uma cor mais amarelada, e ao lado que é mais roxa. E esses fungos, então, têm a capacidade de degradar a lignina e a celulose que compõem as plantas, e junto com as bactérias eles conseguem então transformar esses compostos mais complexos em forma química mais simples. Os açúcares, os compostos complexos de linhose, celulose e lignina, desculpa. E então eles são indispensáveis, na verdade, no meio ambiente, se a gente for pensar, porque nós não somos capazes, e a maioria dos organismos não são capazes, são só eles, com as bactérias, que podem degradar esses compostos. E, por consequência, então, eles são fundamentais na reciclagem de nutrientes. Toda a decomposição da matéria resulta, então, na liberação de todos os nutrientes, os mais conhecidos, né? O azoto, os fósforos, que seriam os adubos, né? Que podemos pôr no sol. Eles, na verdade, são indispensáveis, então, para decompor e libertar os nutrientes que só assim vão estar disponíveis para as plantas. Então é decompor uns seres e pôr os nutrientes disponíveis para os outros seres vivos, né? Vão decompor os seres mortos. E aqui, como vê na foto, então as plantas vão poder, através das suas raízes, ir absorver os nutrientes que precisem. E no meio ambiente, então, os fungos não estão sozinhos, têm muitas simbioses, têm muitas relações e interações que acontecem na natureza, que a gente não consegue ver porque é debaixo da terra, com as raízes das árvores e de muitas plantas. Eles, então, através das hifas, né, que a Cândida explicou, eles vão conectar fisicamente com as raízes das plantas e das árvores, e vão poder então estabelecer relações que são as micorrizas. Por exemplo, para as plantas, que é a primeira foto, tem um tipo de fungos que vai poder absorver os nutrientes que a planta não consegue absorver sozinha, que são relações mutualísticas, são benéficos para ambos. E muitas vezes eles dependem um do outro para sobreviver, porque o fungo vai poder disponibilizar nutrientes para a planta e vice-versa, a planta também vai disponibilizar comida e nutrientes para a planta em volta. Então, na verdade, eles estão envolvidos em muitas relações de simbiose. Nós conhecemos mais a parte dos fungos a ser parasitas, mas eles são muito benéficos para os outros organismos.
Um exemplo que eu queria vos mostrar aqui também é uma relação entre um fungo e algas, e esses líquenes são fundamental na colonização de novos ambientes. Aqui na foto são líquenes que vão poder se desenvolver em cima de rochas e são espécies que vão poder ajudar na formação do solo, porque vão ser os primeiros que vão desenvolver em condições que outros organismos não conseguem. E os fungos vão beneficiar da fotossíntese das algas e vão poder disponibilizar nutrientes que vão degradar das matérias mortas para as algas. Então, essas são as funções dentro do meu ambiente. E a segunda parte, então, que queria vos trazer hoje é a parte económica, vendo da nossa função, da nossa parte humana, quais são as funções que nós temos percebido, observando o que é que eles fazem e que temos, acaba por usar. Tem mais de 600 tipos de fungos que já são bem conhecidos e utilizados, tanto para fins nutricionais como por fins medicinais. Mas tem milhares de fungos, né? Tem muitos que ainda a gente não conhece, e são os pouquinhos que a gente já consegue utilizar. Então, para a alimentação, como a Cândida já tinha trazido, agora é a época que tem muitas espécies que podemos ir apanhar, e essa na foto é uma espécie aqui que encontramos no Algarve, que é a Macrorhipiote, que é uma espécie que se encontra aqui nos bosques, nos sobreiros. Então, se a gente conhecê-los, podemos apanhá-lo, e tem depois a parte do cultivo. Quando temos uma espécie que queremos, já temos ferramentas para cultivá-los, e é isso que vamos ver depois com o Guilherme, então não vou entrar em detalhe aqui, mas os dois mais famosos são o tal champignon e o shiitake, que são conhecidos há muito tempo, há muito tempo atrás que eles são consumidos. E também, sem entrar muito em detalhes, se a gente perceber, há muitos produtos que nós usamos no nosso cotidiano, né? Por exemplo, o pão, que são feitos por fungos, né? Para as levaduras, no processo de fermentação, que eles vão produzir os gases e vão poder então transformar as bebidas, o pão e muito tipo de queijo também, que na verdade são feitos com auxílios dos fungos. Uma parte muito importante, que às vezes não, se calhar, esquecemos mais, é que os fungos são capazes de degradar algumas bactérias. Notamente, essa aqui a penicilina foi extraída a partir de um fungo em 1928 e ela tem a capacidade, esse fungo tem a capacidade de degradar uma bactéria muito perigosa, que é o Staphylococcus aureus. Como a gente vê aqui na foto, pode ser cultivado em laboratório e é muito fácil de reproduzir. Mas tem muitas outras substâncias que vêm dos fungos. Então, esse é um antibiótico, a penicilina, mas tem sido também estudado mais e mais, que tem moléculas que podem ajudar nas doenças do câncer, que vão ajudar a combater o colesterol, a inibir algumas enzimas, porque vimos que o cogumelo produz enzimas. Tem alguns que são psicotrópicos e pode ser usado, que é a segunda parte, em algumas cerimónias. Os cogumelos têm sido usados há muito tempo no uso recreativo e também espiritual. E acho que o Guilherme vai entrar um bocadinho mais nos detalhes, mas são umas das funções também muito importantes que temos desenvolvido. Na agricultura também, observando algumas espécies de fungo, notamment a Beauveria bassania, que esse que vemos na foto é capaz naturalmente de atacar alguns insetos. Então, eles podem ser usados como auxiliar biológico, por exemplo, na agricultura,
porque naturalmente ele já tem essa função de degradação. E também para uso ambiental, uma função muito importante é a biorremediação. O que é a biorremediação? É a capacidade de degradar alguns elementos e transformá-lo. Do nosso ponto de vista, seriam alguns poluentes, como alguns metais pesados, petróleo, também herbicidas, e os cogumelos conseguem degradar esses elementos e depois eles decompõem e utilizam, faz com que naturalmente acelere o processo de depoluição. Notamente esse na foto, esse é uma foto do laboratório, ele tem sido estudado para um herbicida. E eles vão degradar então esses elementos e transformar em dióxido de carbono e água, e que são elementos mais básicos também depois que já não têm toxicidade. E eles são muito mais eficientes que as bactérias. Então, eu só queria terminar essa pequena apresentação relembrando o tema de hoje, o que seriam sem os fungos, agora que vemos onde que eles estão e tudo que eles fazem. Isso era só para lembrar, para quem está mais ou menos familiar com o design de permacultura, só queria depois deixar para refletir cada um sobre o que serve um fungo, como somos fungos no nosso dia a dia, né? Como eles conseguem cuidar das pessoas, da terra e como podemos obter ou não rendimento com os fungos. E isso vai ser agora a apresentação do Guilherme, que vai nos ensinar como podemos, então, para poder usá-los, poder cultivá-los e não só observá-los na natureza. Algumas referências e queria agradecer a vossa atenção e vou só abrir aqui, desculpa, para poder... Acho que agora já não estou a partilhar o ecrã, certo? Sim, já só. Então agora é o Guilherme. Obrigada, Elo. Sim, obrigado, Elodie. Então vou fazer eu compartilhar tela. Desktop one, ok. Ok, não sei, estão a ver? Acho que sim. Vou assumir que estão a ver. Sim, Boa. sim. Sim, sim. Ok. Portanto, esta apresentação vai ser sobre o cultivo de cogumelos em casa e vai ser uma breve introdução, porque na realidade para isto ser uma verdadeira introdução ao cultivo de cogumelos era necessário 3 horas no mínimo, mas tenho 15 minutos, portanto isto é, como se costuma dizer, um cheirinho. Eu gostava de partilhar um bocado de números, portanto existem dezenas de milhares ou se calhar até centenas de milhares de espécies de cogumelos e sabemos que cerca de 3.000 são comestíveis. Dessas 3.200 estão a ser cultivadas experimentalmente, 60 cultivadas para comida ou medicina e 6 estão a ser cultivadas industrialmente. Portanto, isto é só para mostrar que realmente existe muito por explorar. Existem aqui muitas oportunidades para o cultivo de cogumelos. Eu vou falar aqui de um processo, eu meti aqui um asterisco, porque isto é o processo que eu escolhi. Eu também ando a produzir cogumelos medicinais, e então eu ando a seguir este processo que na realidade a maior parte dos cultivadores de cogumelos seguem
esta estrutura. No entanto, este processo pode ser diferente dependendo do teu meio ambiente e dependendo de onde queres cultivar. Este aqui é mais para dentro de casa. Depois também existem opções para fora de casa e o processo seria um bocado diferente. Mas vou falar deste processo que é o que eu ando a seguir e posso falar com algum grau de certeza. Então, o primeiro passo é a inoculação do meio de cultura. Portanto, nós começamos ou com esporos, ou então um pedaço de tecido do cogumelo, ou então um pedaço do micélio. E isso é o nosso inóculo. Introduzimos dentro do meio de cultura. E eu já vou explicar esses meios de cultura. Depois, uma vez que esse meio de cultura seja conquistado ou miceliado, passa-se para a próxima fase, que é a inoculação de um substrato de cereais. E depois eu também irei explicar porque é que eu prefiro cereais versus outros tipos de substrato. E depois a terceira fase, a inoculação, é usar esse inóculo de cereais para um substrato de frutificação. E finalmente temos que induzir o estágio de frutificação mudando o ambiente. E também vou falar um bocado sobre que alterações são essas. Então existem dois meios de cultura principais. É agar-agar, que está aqui do lado esquerdo, nessas caixas de Petri, e também meio de cultura líquido, okay? Que são esses jarros à direita. A vantagem de usar agar-agar, por exemplo, é que permite a identificação de contaminantes. E esses contaminantes são visíveis a olho nu e tipicamente vão ter uma cor diferente. O micélio da maior parte dos cogumelos que estamos interessados em cultivar são brancos e têm uma textura um bocado de quase tecido, um tecido muito suave, quase seda. E tudo o que não for branco, essa textura, podemos assumir que é uma contaminação de bactéria ou de um bolor ou outro fungo qualquer. E caso haja contaminação numa placa, numa caixa de Petri, nós podemos resgatar e transferir para o micélio saudável para outra caixa de Petri que esteja estéril, e assim salvamos o nosso micélio. Enquanto no meio de cultura líquido isso já não é possível. Portanto, aqui, caso haja contaminação, temos que jogar tudo fora. Mas a vantagem do meio de cultura líquido é que é simples de produzir, implica menos passos que a produção dessas caixas de Petri com agar-agar, e também permite que o ambiente de trabalho não tem que ser um ambiente estéril. Portanto, sem entrar em muitos detalhes, por acaso a foto atrás dos jarros do meio de cultura líquido está o que se chama uma cabine de fluxo laminar, que basicamente empurra ar estéril para que nenhuma contaminação entre no nosso ambiente de trabalho. Para o meio de cultura líquido isto não é necessário, claro que se tivermos e quisermos investir nesse sentido é sempre uma mais-valia, mas para as caixas de Petri é bastante importante. E falando por experiência própria, quase todas as minhas placas de Petri tive sempre contaminação, só que lá está, eu consegui sempre resgatar e consegui sempre passar para o próximo estágio, que é a inoculação de cereais. E aqui é mesmo qualquer tipo de cereais. Eu aqui estou a mostrar estes três só a título de exemplo. E o que é mais recomendado por muitos micologistas amadores é centeio, porque tem algumas vitaminas e micronutrientes que os cogumelos gostam, em particular a vitamina B12. E, pelo visto, o centeio tem
alguns desses micronutrientes em maior escala, digamos. E a grande vantagem de usar com cereais são várias, mas uma delas é que uma vez que tiver todo o micélio tiver conquistado o jarro, passar para o próximo estágio é mais simples, porque é possível desfazer com as mãos o micélio para depois poder espalhar para outro substrato para haver uma maior produção de cogumelos. É importante dizer que, se quisermos, podemos induzir estes jarros como estão para o estágio de frutificação. Portanto, o próximo passo que eu irei falar é para produzir em maior quantidade. E é por isso que o substrato de cereais é recomendado, porque é mais fácil para misturar com outro substrato. Outras receitas de substrato, que, por exemplo, uma muito famosa, que é uma mistura de vermiculite com arroz de farinha integral, uma vez que o micélio conquista esse substrato, já não é possível dividir com as mãos facilmente, tem que se cortar com uma faca, pronto, e não é muito fácil o seu manejo. E tanto a fase do meio de cultura como a fase de inoculação de cereais, queremos incubar uma temperatura fixa de 24 a 27 graus e depende sempre das espécies. Portanto, todas as fases de inoculação queremos incubar, temos que arranjar um sítio para manter esta temperatura. E pronto, existem muitas estratégias para fazer isso, que infelizmente não vou poder abordar nesta pequena apresentação. Portanto, a inoculação do substrato de frutificação, portanto, podemos dividir as espécies de cogumelos entre duas grandes categorias. Portanto, temos os cogumelos que gostam de madeira e os que gostam de composto. E isto tem a ver com o tipo de compositor que eles são. Temos os compositores primários, e aqui tenho alguns exemplos, como o reishi, shiitake, lion's mane, e existem muitos outros. E eles são os que atacam primeiro uma madeira, uma árvore morta, por exemplo. E são eles que estão a decompor, como a Elodie disse, e muito bem, falou da decomposição da lignina e da celulose. Mas depois existem uns cogumelos que gostam de entrar numa fase mais avançada de decomposição. E aqui são as espécies do género agáricos, e que são inúmeras, e existem também outras que não entram dentro deste género, mas pronto, estou aqui a meter só a título de exemplo. E depois existem também muitas espécies de cogumelos que estão entre os dois. Por exemplo, o King Stropharia, os cubensis também, entre muitos outros. Portanto, também temos aqui uns que tanto gostam de madeira como gostam de composto. Portanto, uma vez que está identificada a espécie de cogumelo que nós queremos cultivar, podemos então escolher o substrato de acordo com as suas preferências. E é aqui que nós podemos ligar com a permacultura, ou em particular um dos princípios da permacultura, ou 2, que é fechar ciclos e zero resíduos. Portanto, é vermos à nossa volta resíduos que estão a ser deitados fora para poder usar esses resíduos como o nosso substrato para produzir comida e medicina. Desde borras de café, estrume, se tivermos algum carpinteiro, de certeza que vai ter muita serradura, que vai ter muito gosto de dar. Se tivermos uma floresta densa que precisa e precisa-se retirar algumas árvores para evoluir o sistema, podemos usar os troncos de madeira, mas tem que ser troncos frescos, não pode ser madeira morta, isso é um detalhe importante.
Eu meti aqui palha, mas eu não vejo palha como um recurso sustentável, nem como um recurso aqui, pronto, pela lógica, inspirado da permacultura, eu não escolheria palha. Meti aqui porque é um tipo de substrato que é muito comum micologistas usarem, porque é barato, é abundante e tem muitas propriedades interessantes para o cultivo de cogumelos. Em tempos, a palha era podia-se ver como um resíduo da agricultura, né? Quando se deixava o campo sem produzir nada, nenhuma das, como se diz em inglês, cash crops, que em português não estou a ver, nenhum dos legumes ou dos cereais que se quer, deixava-se pelo menos uma temporada sem nada e tipicamente iria aparecer o que nós chamamos de palha. Mas só que infelizmente com o passar dos anos e a degradação dos solos, neste momento a palha já não é algo assim que pode aparecer assim espontaneamente. Agora é algo que é mesmo cultivado e até... mas pronto, estou aqui a sair um bocado off-topic. Outra coisa que se pode usar para as espécies que gostam de composto é, obviamente, por exemplo, vermicomposto, ou bokashi, ou os métodos de composto assim mais rápido. Há muitas formas diferentes de fazer composto. E aqui a ideia seria, por exemplo, usar o composto, produzir os cogumelos e depois de produzir os cogumelos, o substrato ainda pode ser utilizado na nossa horta ou então enterrado e esquecido e se calhar vai produzir ainda mais passado 1 ano ou 2. Portanto, aqui há muitas opções diferentes e o cultivo de cogumelos permite fechar muitos ciclos interessantes. Portanto, induzir o estágio de frutificação. Aqui é essencialmente através destes 4 parâmetros que estou a falar aqui. Portanto, e mais uma vez isto depende das espécies, mas as espécies como o reishi, que é o que eu tenho interesse em trabalhar, ou eu tenho mais interesse nos cogumelos medicinais, mas os cogumelos também para comer, como os pleurotos e muitos outros, também seguem estes moldes, mas há algumas exceções. Mas pronto, um aumento da umidade relativa, um aumento do ar fresco e uma diminuição da concentração de CO2, uma diminuição da temperatura e um aumento da exposição solar. Estes são os 4 parâmetros que nós alteramos para induzir este estágio de frutificação. Mas é importante dizer que nós ainda não percebemos muito bem o que é que se passa. Ou seja, sabemos que isto funciona, só não sabemos o porquê. Isto é porque a micologia é a ciência natural mais jovem. Portanto, ainda existe muita coisa por descobrir e o mundo dos fungos foi sempre um momento da nossa cultura ocidental, sempre foi um tópico um bocado tabu. Outras culturas, por exemplo, no México e no Peru e um bocado pela Amazónia, encontramos muitas culturas que até veneram os cogumelos. E claro que, como a Elodie disse, estava muito ligado a cerimónias espirituais. Enquanto a nossa cultura ocidental, eles foram um bocado mal vistos. E por diversas razões, desde o facto de muitas espécies serem venenosas, ao facto de eles estarem ligados à morte, porque eles são os decompositores da natureza, e nós temos um grande estigma da morte, versus outras culturas, por exemplo, no México, eles também celebram, de certa forma,
a morte, portanto é uma perspectiva muito diferente. Portanto, aqui há aspectos culturais que fizeram com que a micologia não fosse um tópico muito explorado. Só que agora a micologia está a cair nas mãos de cidadãos, portanto está a sair, é uma ciência que está a ser muito explorada por micologistas amadores, que não estão ligados a nenhuma empresa, a nenhum instituto, a nenhuma universidade. Estão a explorar por si mesmos, construíram um laboratório simples em casa e estão a fazer as suas próprias experiências. E com essa nota, quero acabar por partilhar esta referência, que foi a que eu me baseei com tudo o que eu disse nesta apresentação, e também portanto, para mim é a minha grande fonte de inspiração e conhecimento nesta aventura que estou a explorar agora. É um livro muito fácil de ler, não é uma linguagem científica complexa, é feito mesmo para pessoas normais, como nós, e é um bom resumo do mundo, de todo o mundo da micologia. Eu vou-vos mostrar o livro. Portanto, é muito grosso e muito grande. Já estou a meio, estou a ler este livro desde setembro e ainda só estou a meio. Mas é uma excelente fonte de informação. E apesar de ser muito grande, eu estou a perceber que isto no fundo também é só uma breve introdução. Porque ele não entra em muitos detalhes. Ele fala um pouco de tudo e depois, dependendo do que tiveres interesse, aprofundas esse tópico. Mas é um excelente resumo e para quem tiver interesse, eu recomendo este livro para poderem entrar no mundo da micologia com confiança. Porque acho que é sempre importante aprender antes de começar a cultivar. E com isso termino a minha apresentação. E vou parar de interromper. Ok, consegui. Bom, e então se calhar vamos então dar início às questões e vou pedir então à Cândida para começar a fazer a seleção das questões. Penso que já deve ter havido uma ou duas no chat, pelo que estou a ver. Obrigada, Guilherme. Aprendi umas coisinhas. E agora já sei porque é que tu andavas a pedir frasquinhos de vidro há uns bons meses atrás. Há uns frascos de vidro que são muito específicos, que têm a parede toda direitinha, que o Guilherme dizia, esses dão jeito para o cultivo de cogumelos. Eu já não tenho frascos desses em casa, porque dei todos ao Guilherme. Pronto. Queria, enquanto digerimos, não é, como aos cogumelos, muito trabalho de digestão com tanta informação, de lançar uma reflexão, enquanto vemos aqui umas imagens de um filme que também partilhamos o trailer nos mails, que é o Fantastic Fungi. É só um pedacinho do meio, de umas imagens maravilhosas, para refletir sobre isto, que é, isto é tudo a biologia, a química e as funções básicas de como crescem e como cultivamos os cogumelos, mas no âmbito do design das nossas vidas, não é? O que é que podemos tomar como inspiração a partir dos cogumelos, dos fungos deste grande reino, para as nossas vidas? E então fica aí a pergunta ou a reflexão, como é que nós podemos ser mais fungo? Na verdade é a pergunta assim mais simplificada nesse sentido. Então vou mostrar um pouquinho estas imagens e entretanto vão digerindo e voltamos para conversar um pouquinho. Vou partilhar aqui. Falls onto the ground, I can pull it up, and there's my ceiling. It is virtually everywhere.
And mycelium has more networks than our brain has neural pathways, and works in much the same way with electrolytes, electrical pulses. They're the most common species on Earth. They're everywhere. Just to give you an idea of how much fungi are in the forest, as you're walking through, it's about 300 miles of fungi under every footstep that you take, and that's all over the world. And they form these massive lakes. It's like a big web just growing through the forest. Mycelium that can grow out even just this big can have trillions, literally trillions of end branchings. Almost everyone knows about the computer internet. The mycelium shares the same network design. Trees are communicating using the mycelium as pathways. They're connecting one tree to another. Pronto, para quem talvez não consiga captar o inglês, esta é uma das imagens que, pelo menos a mim, impacta mais, que é as partes, as raízes, entre aspas, maiores, que se vê aqui, são raízes de árvores, e aqueles milhares e milhares de fiozinhos são os micélios. Os micélios dos fungos fazem essa comunicação e colaboração e alimentação e estrutura e tudo para as árvores e, por consequência, para nós também, não é? Como animais neste ecossistema. Então, deixo com isto só essas imagens. E ainda vamos voltar ao nosso desenho daqui a pouco, mas podemos partilhar um pouco o que é que seria isso de ser mais fungo ou qualquer outra questão que tenhamos. Eu gosto desta questão, como estava a mostrar no vídeo, desta questão da conexão, né? de fazer pontes, há uns dias atrás disseram-me que a distância entre nós e a outra pessoa é igual à distância entre a outra pessoa e nós. E então, os fungos fazem isto o tempo todo, diminuem essa distância, não é? As árvores estão plantadas a uma certa distância no nosso pomar e os fungos lá por baixo esquecem essa separação e estão lá a conectar tudo. Diminuem o que para nós é uma barreira, né? Uma distância a percorrer. E gosto de pensar que poderia realmente fazer mais disto, de percorrer essa distância que eu impus e aproximar-me. Por benefício meu e dos outros, claro. Cuidar das pessoas. Temos aqui algumas perguntas, entretanto, então vamos aproveitar, deixando aí a digestão e as reflexões. A Helena pergunta: eu faço educação ambiental e gostava de saber como posso conservar alguns cogumelos para sensibilizar os mais jovens, em cera, verniz, etc. Helena, queres adicionar mais alguma coisa a esta pergunta? Parece que... Guilherme, tens alguma ideia de como é que se podem conservar? Sim, tenho algumas ideias, mas aqui eu gostava de perceber se a ideia era depois para produzir mesmo, para mostrar, para os alunos poderem tocar, ou se é mesmo só
visualmente. Se for só visualmente, se calhar aquelas técnicas com âmbar seria interessante, porque assim dá para ficar bem visível. Sei que também guardar em água destilada esterilizada também é um bom método, mas tem que ser guardado depois num frigorífico. Portanto, aqui a ideia é pegar num frasco, meter água destilada, fechar e meter numa panela de pressão durante 15 minutos e se esteriliza. E depois necessita de um ambiente de trabalho estéril. Aqui sim é muito importante, porque se introduzir o cogumelo e pronto, e o próprio cogumelo tinha que ser muito bem limpo. Por acaso isto não é muito fácil guardar em água esterilizada, porque não pode entrar mais nada dentro do frasco. Qualquer outro esporo de outro fungo, outra bactéria que entrar dentro do frasco vai causar a contaminação do frasco e a degradação desse cogumelo. É interessante. Tipicamente o que se guarda são tecidos dentro do cogumelo que não tenha tido contacto com o exterior, e isso é depois usado para clonar. Agora, se for só por uma questão de exposição, se calhar aqui a Helena sugeriu cera, só se existir assim alguma cera que permita ser mais translúcida. Âmbar acho que é uma opção clássica, mas acho que deve ser bastante caro. Verniz por acaso não sei como é que iria funcionar. Posso fazer uma sugestão e uma pergunta? Claro. Para fazer qualquer preservação em normalmente tipo uma resina, ou dá para fazer com epóxi, os cogumelos têm que estar secos, porque como é matéria orgânica, depois corre sempre o risco de compor e está enclausurado num meio que fica um microambiente. Essa cena da preservação em frascos de água, eu não sei, mas se calhar era interessante tentar em frascos de álcool, como se faz com espécies de animais em laboratórios de zoologia e assim. Não sei como é que, nunca tentei, nunca vi, mas não sei como é que os tecidos do cogumelo reagem, mas é uma coisa fácil de se fazer e pode ser uma experiência interessante, porque se resultar, dá para tirar do frasco e os tecidos ficam preservados e dá para tocar e para os alunos verem e sentirem. Eu também estava-me a lembrar das aulas de biologia com os animaizinhos lá, coitados. Todos em álcool e outras coisas que não queremos sequer cheirar, mas é capaz de, pelo menos, valer a pena experimentar. E muitos supermercados, os maiores até, têm muita diversidade de cogumelos. Então, se é porque eu li aqui que é para eles tocarem, não é? Os alunos, para terem essa experiência de divergir um pouco do cogumelo ou enlatado ou aquele cogumelo branco clássico, há lugares que têm já uma diversidade maior e daria para comprar 1 ou 2 de cada e levar para a sala de aula, e até levar coisas que, claro, que vão fazer assim caras de nojo, mas pronto, como as laranjas, não é? A fruta, ou convidar os alunos a procurarem em casa onde é que conseguem ver cogumelos, fungos a crescer no pão que ficou esquecido, na cerveja do pai, porque para desconfigurar um pouco esta ideia que ainda temos possivelmente do cogumelo clássico, que é o branquinho. Então a Helena diz que em álcool eles perdem a cor, claro. Acho que o mais parecido com o real seria mesmo
o fungo comprado ou cultivado. Tenho uma amiga que produz shiitake em troncos e ela até podia ser uma coisa engraçada ter numa sala de aula o tronquinho que tem que borrifar com água e depois vão saindo o shiitake e eles conseguem ver mesmo todo o processo e ir lá comer e levar um para casa e podia ser algo interessante assim. Eu posso escrever aqui o nome do produto da empresa. Chama-se Mushi. E ela vende esses tronquinhos. Se for para efeitos pedagógicos, eu acredito que ela até faça uma doação. Ela, para ter nas escolinhas isso. E entretanto temos a Maria. Em curta resposta, não seríamos sem os fungos. Todos os seres deste planeta de alguma forma estão interligados e, ao que me parece, os fungos são os que estendem a sua mão, ou micélios, às outras pessoas, às outras espécies de seres vivos. Ter o poder de compor matéria orgânica, ajudar as plantas a crescer, alimentar animais, curar a psique humana, etc. Fantástico. Pois é, Maria. Marias. Obrigada, eu não quis só interromper, por isso é que decidi escrever. Queres desenvolver mais alguma coisa ali? Estavas assim a aquecer na resposta? Não, talvez, bem, só de conclusão, e foi também a última parte que escrevi, que se pudéssemos ser um pouco mais como os fungos, acho que existiria talvez uma consciência maior ao meio ambiente, aliás, não só ao meio ambiente, mas a todo o meio que nos rodeia e lá está, conseguiríamos compreender que a nossa vida, o nosso bem-estar e o bem-estar de todos os outros está dependente do que nós fazemos e assim vice-versa. Pronto, já mudei um bocado aquilo que eu escrevi, mas assim era basicamente isso. Ok. Obrigada. E ainda acrescentaste, se podíamos ser mais como os fungos, teríamos uma maior consciência ao meio que nos rodeia e compreenderíamos que o nosso bem-estar também depende dos outros e assim vice-versa. Fantástico. Muito bem resumido, eu diria. Olá a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Sim. Sim, ok. Eu concordo com tudo que a Maria disse e olá, Guilherme, olá a todos. Ainda há bocado não tínhamos a câmera ligada, estávamos a acabar de comer. E só gostava de, também quando estava a ver o filme, não é? Estava a pensar que nós às vezes pensamos que somos impotentes porque somos muito pequeninos e não vamos ter efeito nenhum, mas um pequeno micélio, não é? E muitos ligados conseguem, pronto, sustentam o mundo, sustentam muitas estruturas, ajudam-nos a respirar também, porque já ouvi dizer também que a maior parte do oxigênio que nós respiramos não vem das árvores, como as pessoas pensam, mas sim dos micélios e de todos esses fungos, mini-fungos. Então talvez refletimos que às vezes achamos que somos impotentes e pequenos, mas no fundo tudo pode fazer a diferença, mesmo que achemos que a nossa ação não parece ter um efeito juntos, muitas pessoas juntas a tomarem ações baseadas nesses conceitos de sustentabilidade, de estarmos todos conectados, faz uma grande diferença. Era isso. Obrigada pela vossa partilha, iniciativa muito gira. Obrigada, Ana Isabel e colega aí de trás. Olá. É bom passar assim o domingo, não é? Entre amigos. Entretanto, a Helena tinha perguntado se existe o estatuto de apanhador de cogumelos.
eu de facto em Portugal não sei como é, sei que em outros países há mais assim, interesse em sair e apanhar e pelo menos na Itália e na França são assim uns loucos e possivelmente as coisas estão mais regulamentadas. Não sei se ele ou o Guilherme tem, ou alguma outra pessoa saiba dizer se há um estatuto cá em Portugal, apanhador de cogumelos. Por acaso é um assunto que eu nunca explorei, nem sabia que era algo que existia noutros países tão pouco. Mas se existir também teria curiosidade. Depois pergunto-me se existe cursos de certificação para isso. Hoje em dia há cursos de certificação para tudo. E a outra pergunta que temos é se conhecemos algum guia de fungos para totós. É sempre a mesma pergunta, não é? De posso comer ou não? E nisto o que eu tenho visto é que sim, há guias, não tenho assim nenhum nome na ponta da língua, mas o melhor é juntar com algum grupo local, e pelo menos se no Algarve já houve este tipo de atividade, o Algarve que tem menos umidade, então no resto do país é possível que haja também, tendo havendo mais água e mais presença de fungos. É de juntar a um grupo local e ir com alguém que conhece e para não ficar na dúvida, não é? Claro que o guia, o livrinho, nos acompanha e vamos nos relembrando das imagens. E só queria adicionar que tem muitos aplicativos, mas vocês têm que ter muito cuidado porque há Acho que a Elodie cortou-se. Eu imagino que ela estava a dizer que é preciso ter muito cuidado com a identificação. Exato. Dizer quando ela voltar. Eu pessoalmente tenho usado bastante a Wikipédia para assim de uma forma bastante simples. A Wikipédia está bastante bem organizada, mostra as características principais que tem que se olhar para saber identificar. E depois também mostra as espécies que são semelhantes, e isto é muito importante no caso de espécies que nós achamos que são comestíveis, porque infelizmente, muitas espécies, especificamente do género Amanita, que são semelhantes a muitas espécies comestíveis. Pelo menos na Península Ibérica existem bastantes, mas é preciso ter muito cuidado. E existem umas diferenças muito subtis, coisas como a seiva que é deitada ao cortar as guelras do cogumelo, às vezes é ainda mais um teste ainda mais, não vou dizer, não é muito complexo no fundo, mas é tirar a impressão dos esporos. Portanto, a impressão dos esporos tem uma cor característica, e isso também é um fator que é usado para identificar cogumelos. Portanto, existem muitas categorias diferentes, e o que eu recomendo, ou pelo menos o que eu tenho feito, para já tenho ido com pessoas, como a Cândida disse, pessoas com alguma experiência. Portanto, eu tenho tido essa sorte. A mulher do meu primo vai à caça de cogumelos desde os seus 4 anos, portanto ela tem muita experiência, e então conseguimos identificar as espécies, e então consigo depois ler sobre elas na Wikipédia. Mas há guias muito bons, e há pouco tempo foi-me recomendado um que divide as espécies de cogumelos pelas diferentes características.
E isso é mais fácil, né, do que organizar pelo nome. O nome é um bocado, vamos perder-nos lá, não vamos conseguir encontrar nada. Mas pelas características identificadoras já é uma forma de indexação mais interessante. Só que eu infelizmente não apontei e então eu agora esqueci-me e não consigo recomendar. Mas pessoalmente uso a Wikipédia e fiquei muito impressionado por acaso. O que nós costumamos fazer após cada sessão de Domingo de Permacultura é partilhar no e-mail que segue, que vão receber, que não é o e-mail de anunciar o próximo, senão o e-mail do sumário, e podemos colocar os links que foram surgindo e as informações que foram sendo partilhadas e, entretanto, vamos procurar de nos lembrarmos desse guia, que me parece muito user-friendly, né? Muito amigo de quem está a começar e muito intuitivo, porque as características assim mais visíveis são mais fáceis para todos. Eu tive uma experiência interessante. Eu toda a minha vida aqui nesta região do Algarve apanhei cogumelos aqui nos campos de trás. E são os cogumelos que ficam, quando estão bem maduros por baixo, estão bem negros e são muito saborosos. E eu há muitos anos que não consumia. E há umas semanas atrás, com estas chuvas, encontrei alguns e consegui identificá-los porque estão naquela zona e consumimos. E eu, ao cozinhar, coloquei sal. E a quantidade de sal que estou habituada a colocar nos cogumelos que compro, aqueles brancos, não é? Frescos, e saíram extremamente salgados estes cogumelos. Estavam bons, estavam saborosos, mas estavam demasiado salgados. Então foi uma aprendizagem, de facto, mais uma vez, não é? As coisas que crescem assim na terra e assim selvagem têm já sabor suficiente. E depois a minha mãe a dizer-me, pois, os cogumelos até acrescem sabor aos outros alimentos, não é? É como o sal para os outros alimentos. Então foi uma boa reaprendizagem. Elô, já estás de volta. Sim, eu peço desculpa, o meu computador parou de funcionar, estou agora no telefone. Okay. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir alguma coisa ou não. Nós tentamos completar por ti, mas podes dizer, estavas a dizer que é preciso ter cuidado. Ok, só foi isso, desculpa. Eu estava a dizer, estávamos a falar de guia e tem muitos aplicativos disponíveis para baixar no telefone. Era só para avisar, ter muito cuidado, porque há muitos erros, obviamente, de identificação, como nesses de plantas que se tiram fotos, e estamos a falar de comer cogumelos, e há muitos cogumelos que são fáceis de confundir, que são muito parecidos uns com os outros. Então eu aconselho ir com pessoas que conhecem, que têm certeza, ou conhecem os locais, porque muitas vezes são os mesmos cogumelos que vão aparecer nos mesmos sítios, porque se a gente não os apanhar, eles vão apodrecer no lugar e vão multiplicar, os esporos vão ficar lá como as sementes. Então muitas vezes quando estão no lugar que gostam, vão estar sempre no mesmo lugar, então fica mais fácil identificá-los quando a gente já conhece os sítios deles. Alguns gostam mais de sobreiro, outros pinheiros, era mais nesse sentido. E uma outra partida sobre se tem certificado de apanhador. Em Portugal não sei se precisa de alguma coisa para apanhar, acho que não, mas para vender, se alguém quer apanhar para vender num restaurante, por exemplo, que há muitas pessoas que apanham aquele amanitas do Césares, que é muito caro, até muito bom, e que temos aqui no Algarve. Tem que ter aí um certificado, sim, para poder vender. E se há algum registro nesse sentido.
Estou a ver muitas partilhas agora no chat de link, não sei se é nesse sentido também, não sei se alguém quer acrescentar. Porque eu perdi se calhar algumas coisas, não sei, não queria estar a repetir coisas. Sim, o Guilherme estava-se a lembrar de algum guia e a recomendar o Wikipedia, e entretanto a Andreia, que me parece que tem algum conhecimento dos fungos, esteve aqui a partilhar esses links, e eu estou a guardar tudo para colocar tudo junto no e-mail que todos vão receber. Andreia, tenho muita curiosidade em saber a tua experiência com os fungos, por acaso. Consegues-me ouvir? Olá, consigo. A minha experiência, quer dizer, eu sou bióloga de formação, fiz uma vez um curso há muitos anos no núcleo de estudantes do ISA e tenho uma vaga memória. E agora estou a dar formação e vou ter que dar micologia, portanto estou a começar a recuperar alguns conteúdos que estão lá nas calendas da memória. Portanto, é isso. E aqui há uns dias fiz uma saída com o meu companheiro, que percebe um bocadinho, e tinha aqui os meus miúdos a dizer: então, mas eles não falaram dos cogumelos que têm poros. Faltam os cogumelos dos poros, que são os boletos, que em vez de terem lâminas por baixo têm poros. Pronto. E enquanto estávamos aqui, vou partilhar agora a imagem, porque eles fizeram uma composição, enquanto o Guilherme estava a falar. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um A3. Foi preenchido depois do desafio do desenharmos o cogumelo. Cada um desenhou o seu e depois quiseram fazer mais. Aliás, eu estou equipada em modo criança. Pronto, é isto. Ou seja, a minha experiência não é extraordinária, preciso de aprender. Estes da Mushi não sei como é que são feitos, mas tenho colegas de faculdade que desenvolveram um agumelo que faziam em borras de café, uns pacotinhos que depois a gente borrifava com água e os cogumelos cresciam. Mas nem sequer os provei porque eu sou intolerante a cogumelos, portanto eu gosto de os ver, mas posso comer. E é isto. Não tenho muito mais, tenho mais sobretudo curiosidade. Obrigado pela partilha, André. Que bom ver-te aqui. Eles já tiveram aqui a imicar a ver se lembravam de ti, mas não. Já vai algum tempo daquele belo workshop sobre. Não devíamos estar a aparecer. Esperem lá. Digam lá ao Guilherme. Também só foi uma tarde, portanto. É verdade. Olá. Mas eu lembro-me, ele comeu um pedaço da cera que tinha um ferrão da abelha. Exatamente, foi ele que comeu o ferrão e no outro dia comeu outro favo e perguntou: isto não tem ferrão, foi não? Foi ele. Que bom. Pronto, voltem lá aos vossos desenhos, estão lindos. Olha, vou cortar o som, senão vocês não conseguem conversar. Obrigada. E agora, aproveitando a intervenção da Andreia com a maravilhosa pintura que os miúdos ajudaram a fazer, queria convidar a que agarrássemos novamente nos nossos desenhos e olhássemos para o que no início era aquilo que nos chegou, né, no sentido dos fungos e dos cogumelos, e pensar uns momentos, ver qual é a primeira palavra que vem e escrevermos essa palavra que nos chega neste contexto de cogumelos e a vida e a conexão e tudo isso. E quem agora quiser e estiver
inspirada, eu vou chamar uns nomes das pessoas que estão aqui presentes e convidava a partilharem. É uma maneira de rompermos um pouco esta distância através do computador e da câmara, enquanto não podemos estar juntos, de mostrar o desenho que saiu e a palavra, ou pelo menos dizer a palavra que surgiu. Eu posso mostrar aqui o que eu desenhei. Vou dar um exemplo. É um cogumelo ao contrário e a palavra é amor incondicional. Só a gravidade é que define o que é para cima e para baixo, não é? Acho que o cogumelo e os micélios não vêm nem cima e nem baixo, é todo lado. Pronto, e passo à Leonor. Queres mostrar? Sim, eu fiz um cogumelo assim muito simples e a palavra é conexão. Queres passar a alguém? Sim, pode ser Lea. Desenhei um cogumelo também e escrevi vida ao lado das notas. E passo às Marias. Ora, não sei se vocês conseguem ver bem. Este foi o cogumelo que saiu, ligado à terra, e a minha palavra foi rede e a da minha mãe foi saboroso. E passo ao Guilherme. Ok, eu não sei se conseguem ver, desenhei aqui em cima a vista por baixo do chapéu, parece quase um chapéu de sol. Isto é o... Posso aproximar? Conseguem ver? Pouco, né? É um lápis. Agora sim. Mas o mais interessante que eu desenhei foi aqui em baixo. Eu fiz um bocado de batota. Eu fui ao livro do Bill Mollison encontrar este padrão que existe nos rios. Portanto, quando a água, neste caso, chega daqui, encontra uma pedra no rio, forma o padrão do cogumelo ao longo do rio. Portanto, este cogumelo que nós estamos a desenhar aqui é um padrão que é mimicado em muitas escalas na natureza toda, portanto não é só o cogumelo em si. E a palavra, palavras no meu caso, é desenhar do padrão para os detalhes, que é mais um princípio de permacultura. E passa a palavra a nossa cara amiga Elodie. Não sei se consegue ver o meu cogumelo. Eu desenhei muitas conexões na Terra, porque a maior parte do cogumelo, isso é só o fruto, o que a gente não vê são todas as conexões. Eu tinha posto também a palavra conexão, quando desenhei aqui os micélios e as hifas, mas depois também lembrei da palavra regeneração, porque muitas vezes quando chega o outono e que chega a umidade, né, eu falo aqui pelo menos no Algarve que está tudo muito seco durante muito tempo, quando vem os cogumelos está associado à vida no sol que volta e às plantas tudo fica verde outra vez, então é mesmo um momento de regeneração. Eu gosto de ir buscar os cogumelos por isso também e de observar. Eu vou chamar o Vincent, não sei se vocês estão connosco. Eles estavam cá, mas parece que saiu. Eu acho que já não estão, porque estou no telefone. Quem é que não mostrou ainda? A Ana Isabel, o Daniel, a Ana Carolina. O Daniel, estás cá connosco? Não sei se... Conseguem ver?
Por que está ao contrário? Festival de compositores. O primeiro cogumelo que me vem à mente é uma coisa louca, são os mixomycetes. E eles fazem essa coisa que parece um monte de cabelos emaranhados, ou a minha barba. E é isso que eu me lembro. Vários compositores juntos. nós a não poder fazer festivais e os cogumelos continuam na boa, não é? Não é? Passas a quem, Daniel? Quem falta? A Ana Isabel? Boa. Ana Caetano? Isabel? Uhum. Olá, estão-me a ouvir? Estão a Sim. ouvir? Ok. Eu não sei se dá para ver. Sim. Portanto, a abundância é a palavra do Nuno. Isto foi o cogumelo que me apareceu e agora posteriormente fiz o micélio e a interação com uma árvore que está algo jeito no canto, acho, ou é do outro lado. E a minha palavra é vida. Cogumelos são vida. E pronto. É o que temos para partilhar. Fantástico. Agora eu vou pegar, acho que falta Ana Caetano, Elá o Deus dará, que não sei o nome, e a Helena não tenho a certeza. Estão cá, Helena, Ana, a outra Ana. Olá, a Helena está cá. Eu é que estou um bocadinho despenteada, não sei como é que vou fazer isto. Mas Mostra só o pronto. desenho. Sim, vou tentar. Isto é domingo de pijama, por isso acho que compreendem. Sim. Vou tentar iniciar. Entendi. Ai, vou ter dificuldade. Ok, já está. Não sei se vêem. Não sei se conseguem perceber. Assim, pequenininho? Sim, é pequenino. É um cogumelo que eu encontrei e estou a tentar identificá-lo, só que não consigo, não tenho guias suficientes, mas acho que agora, depois da sessão, já vou ter muita coisa para ler. E a palavra que escolhi foi amizade. Lindo. E temos então ainda a Ana Caetano. Estás aí? E a Elá o Deus dará. A Ana está sem webcam. É cooperação, na palavra dela. Então agora só falta a Ana Caetano, né? Já não tem webcam, então só partilhou a palavra, cooperação. Ok, exato. Então, Eleonor Moura. Eu já partilhei. Pois é, ok. Estou a reconhecer agora. Exato. Conexão, muito bom. E a Andrea adicionou aqui a recircular. Depois faltava a tua palavra. Boa. Foi interessante ver que na inscrição para este Domingo Permacultura havia muito equilíbrio entre quantos os homens e as mulheres que se inscreviam e acabamos por estar aqui mais presentes as mulheres e que é o contrário que eu esperava, de facto. Porque muitas vezes quando lançamos temas à volta dos fungos e o cultivo dos fungos, isto é uma coisa... Nós estamos aqui mesmo a desfazer, não é? Os padrões normais. É muito bom. E isto é mesmo a
a nossa perspectiva, ou a nossa intenção com os domingos de permacultura é manter estas reflexões e ir mais além da agricultura, embora seja muito importante, e fazer estas dinâmicas, estas partilhas, passarmos um bom bocadinho de um domingo por mês. E saber que, tal como os fundos estão sempre lá, nós estamos sempre aqui também, não é? Sempre ao lado uns dos outros, e podemos colaborar, cooperar e fazer esses festivais de outras maneiras. Ana Isabel, estás a gostar, não é? Onde é que tu estás, Ana Isabel? Tens uma sala muito linda. Nós estamos no Alentejo, na fronteira, ao pé do Alandroal. Não sei se conhecem a zona do Alandroal, da fronteira com a Espanha, um bocadinho abaixo de Elvas. E o Guilherme já está convidado para cá vir. Estamos à espera de ti, Guilherme. Era exatamente isso que eu estava a pensar. Eu lembro-me, sim, vocês bem me convidaram para visitar a vossa bela terra. Pois, o mais giro era organizarmos o tal ERCI, né? Também, mas isto agora também com esta confusão. O problema é que este monte não é só nosso, né? São 6 irmãos. E o Nuno, quando é assim para organizar coisas aqui, ele começa a fugir, porque isto não é só dele, e pronto. Mas neste momento temos imensos cogumelos. Nós ontem comemos uns que apanhámos, uns champignons e outro é qualquer coisa com V, uns brancos de... Ai, não, os de ontem eram todos champignons, mas aqui tem aparecido muito uns que é um nome qualquer, começa com V, são brancos, não têm muito sabor, mas parecem, também são altos. O chapéu primeiro é redondo e depois já abre e fica assim grande e tem uma coisinha mais saliente. Não sei se conseguem identificar assim. Uma amiga nossa disse que o nome é V qualquer coisa, eu não me lembro do nome, começa com V. Mas enfim, já estão todos convidados. Se quiserem aparecer aqui no Alentejo, era se ficarmos em contato através dos e-mails, não é? Já tem o meu e-mail e, portanto, é continuarmos o contato, que eu acho que é sermos como os cogumelos, né? Como os micélios, andarmos a interagir uns com os outros e vamos espalhando informação, alegria, o que escolhemos. E grata a vossa iniciativa, super fixe. Muito feliz de estar aqui. Estava aqui a lembrar-me, obrigada Ana, estava-me a lembrar que as Marias, acho que foram as Marias que comeram risoto de cogumelos, foi? E a receita é de quem? Eu agora estou muito curiosa. Por acaso desta vez a receita foi inventada, porque a primeira vez que fizemos um risoto seguimos a instrução do pacote e não ficou assim tão bom. Hoje foi bastante simples, na verdade. Foi só fazer um refogadozinho com a cebola, o alho e deixar o arroz fritar um bocadinho. E depois, à parte, fizemos os cogumelos shiitake com ervilhas, alho, cebola também, mais molho de soja e gengibre, até fazer assim um molhinho gostoso e pronto, adicionar ao risoto e perfeito. Estava bom? Gostaste? Acho que foi só assim. E este é o Pucci também, que participou assim mais ou menos. Tá bom. Por acaso nunca tinha comido risoto de cogumelo com ervilha e gengibre, mas parece-me uma ótima ideia. Sim, fica assim um bocadinho diferente, não fica tão picante. E pensámos talvez para o shiitake seria curioso dar-lhe assim outro tipo de sabor mais oriental, então sim, gengibre e molho de soja ficou bom. É uma receita que podem experimentar à vontade. Tá bom. E eu... Estava-me a lembrar também de... Diz, hello, diz.
Desculpe, Cândida, só para também dizer que o óleo de soja é obtido a partir da fermentação dos próprios cogumelos. É um dos produtos também que... Por acaso também não sabia disso, mas assim até faz sentido a alimentação que tivemos antes desta formação. Deste workshop, sim, este convívio. A minha amiga Raquel, que é da Mushi, ela fez os presentes de casamento, aqueles presentinhos que se dão aos convidados, isto já foi há uns anos atrás, de uma outra amiga nossa, e era um tubinho preenchido com gengibre e shiitake desidratado, e aquilo é um chá, e é uma coisa que eu não tinha muito noção do quanto no Oriente os fungos, cogumelos desidratados desta maneira são usados para fins medicinais e para, ou seja, na sua forma mais simples, que é adicionar água quente e tomar aquilo. E com o gengibre ali, com os seus benefícios também. E era um presente tão diferente, não é? Para os convidados do casamento. Então os cogumelos estão mesmo em todo lado, até nos casamentos. Pronto. Ok, já estamos quase no final desta sessão, aqui com as várias partilhas. Guilherme, Elô, querem fazer o pré-fecho? Pré-fecho. Não, eu gostei muito desta sessão, realmente os cogumelos é um tema que estou muito interessado e graças ao Fantastic Fungi e outras descobertas que têm vindo a aparecer, fungos agora estão a entrar na nossa cultura ocidental e é bem bonito de ver isso. Já estão a sair do reino do ocultismo para agora para a cultura, para a nossa cultura normal, para o nosso dia a dia. É muito bonito ver tanta gente a querer aprender mais e também a caça de cogumelos, se bem que, como já foi dito aqui algumas vezes, mas acho que é importante dizer outra vez, é importante ir com alguém que tenha experiência e depois identificar muito bem antes de decidir comer um cogumelo apanhado. Porque cá em Portugal existem muitas espécies venenosas. Mas sim, gostei muito desta sessão e veremos qual será o tema para janeiro. Ainda temos que descobrir. Se tiverem sugestões e ideias, enviem-nos um mail com sugestões e outras ideias. Essas são sempre bem-vindas. E parece que temos a Ana Isabel e o amigo com um exemplo de um cogumelo fresco. Eu acho que este é que são as tais, as volvarelas. Que eles depois abrem e ficam assim. Que bonito. Uau. Bem, e são muito grandes. Este ano são todos gigantes. Vocês podem ver. Imenso. Mas vocês assim de olharem reconhecem é este nome que eu estou a dizer ou não fazem ideia? Eu não consigo identificar, mas são muito bonitos. E a tua amiga tem experiência, não é? Ela fez um curso, sim, ela acho que já fez alguns workshops e eles comem sempre, apanham e este até tem aquela partezinha. É o micélio. Não, mas esta coisinha assim tem parece que tem A vúlvula. Ah, ok. Não é que é super lindo. Nós temos encontrado uns outro dia, era um tipo champignon também com uma coisa destas assim. Tinha uma saia. Parece que tem uma saia, não é? Ali onde encontra a terra. Não sei. Agora, esta maneira de apanhar não é correta, certo? Devia-se cortar só, não é? Não, por acaso apanhaste da maneira correta exatamente para ter para poder observar essa característica. Pois, eu apanhei assim para mostrar. Quer dizer, idealmente o correto seria ver antes. Sim, o mais correto é cortar, exato. É cortar para que depois o cogumelo possa aparecer outra vez.
e identificar essa característica, em inglês acho que é vulva, né? Como se chama, pelo menos na Wikipédia era assim que estava apresentado. Yeah. Mas sim, idealmente o melhor é cortar, exato. Enfim, são muito lindos. Obrigada pela Eu penso que partilha. essa saia, que se vê aí sabem aquela IFA, não é? Aqueles ramos, é de lá que penso que aquilo deve expandir e depois em algum momento sai dali o cogumelo, porque o micélio está dentro da terra e está também dentro do corpo frutífero. Então, talvez fique ali tipo aquilo explode, não é? Aquilo sai dali e fica o vestígio. É o que eu vejo por aqui, começa a sair uma bolinha, de repente aquilo abre-se, né? Rasga e abre-se em algo. Sim, no início parece tipo um ovo. No início parece um ovo, dependendo do tipo de cogumelos, e depois eles abrem. Mas eu queria, nos últimos 5 minutos, eu queria agradecer também a presença de vocês. Se calhar os homens foram apanhar os cogumelos, né? Porque o tempo, pelo menos aqui, está sol e chuva todos os dias, está mesmo propício para isso. E tem muito agora por aqui. E eu queria vos propor como fecho de partilhar uma palavra sobre a sessão, mesmo que a gente partilhe uma palavra no desenho, para fazer um fecho, se cada um quiser partilhar alguma coisa ou se surgir uma pergunta de última hora também, ainda temos 5 minutos. Eu só queria agradecer e reiterar o convite do Guilherme, porque nós vamos continuar e vamos estar, pelo menos por agora, online em janeiro. E se surgir um tema assim para começar um ano que alguém quer mesmo partilhar connosco, esteja à vontade, ou no grupo do Facebook ou por e-mail. E ficamos em contatos, ficamos conectados como os cogumelos para os próximos encontros. Eu vou deixar a palavra inspiração, porque eu acho que esses encontros, mesmo que sendo virtuais, esses encontros mensais, permitem de ficarmos inspirados e conectados. Podemos todos abrir o microfone e assim estamos todos na mesma sala, como se estivéssemos no café a tomar um chazinho de cogumelos. Faz falta para ouvir os risos e respirar. Para mim vem a palavra matéria orgânica, é onde eu encontro os cogumelos, quase sempre, né? Ali, aquela concentração, aquele... Minha palavra vai ser inspiração. Acho que a minha palavra vai ser curiosidade, porque vim à base disso e é o que me motiva também para continuar tudo aquilo que faço. E já agora, pronto, a sessão para mim foi um momento de esclarecimento de algumas dúvidas que tinha e coloco como tema de janeiro uma sugestão para aprender a cultivar em borras de café. Acho que é o substrato mais fácil de encontrar em casa. Aqui a minha palavra é tempo partilhado, porque eu inscrevi-me há bocadinho na sessão com os 2 miúdos em casa e não sabia bem o que é que iria conseguir apreender, e eles alinharam super bem nisto. Portanto, acho que foi um sucesso para todos, por isso, obrigada. Obrigada. A minha palavra é cocriação. A minha palavra é cocriação.
conseguiram compreender, sim. E eu não tenho uma palavra a dizer. A gratidão pela partilha aqui destes conhecimentos. Muito obrigado. A minha palavra também é obrigada por fazer parte, deixarem entrar e partilhar o conhecimento. Deixava, se calhar, uma sugestão de... Eu não sei como é que vocês funcionam, é a minha primeira vez aqui com o vosso grupo, mas já conheci de um outro projeto na newsletter, partilham um link para um Google Docs, permite só inserirmos, continuar a conversa, continuar o diálogo. É fácil partilhar links, palavras, qualquer coisa, de uma forma um pouco mais dinâmica do que só reencaminhar um mail para toda a gente. Então pode ser uma sugestão interessante para continuarmos esta partilha. Obrigado, isso é uma excelente sugestão. Sim, sim, uma boa ideia. Experimentar. Partilha de informações úteis. Gosto da ideia. E fica sempre em seguimento da newsletter. É uma conversa infinita. Fantástico. Também quero agradecer a partilha. Partilha. Obrigado a todos. Agradecer o facto de terem partilhado o vosso conhecimento connosco e tudo o que foi aqui partilhado. Obrigada. Daniel, estavas a falar? Sim, é isso. Queria agradecer a partilha também. Obrigado a todos. É sempre muito bom poder participar e aprender. Obrigado. Ok. Estamos em ponto. Estamos a conseguir uma pontualidade muito boa. E obrigada a todos por participarem à vossa maneira e no vosso tempo e esperamos nos ver numa próxima. Tenho a noção que estamos espalhados pelo país um pouco e os presenciais serão diferentes, mas já recebemos também feedback de pessoas a dizerem, não, mesmo que voltem às presenciais, não deixem de fazer estas. Então, vamos ver. Pode ser que seja uma mistura das duas coisas. E então até... Olha, a Maria está em Almada. Boa. Temos Alentejo, Almada. E estamos no Algarve. Ok, vão receber em breve a nossa conversa para continuar. E já agora desejamos também boas festas para todos, que sejam inspiradoras e conectadas. Boa. Bom Natal a todos e bom ano. Sim. Obrigada, um abraço. Tchau, Um tchau. abraço a todos. Obrigada pela participação de todos e nós vemos em janeiro. Tchau, tchau.